Bom e abençoado domingo a todos. Amados, mais uma vez eu quero compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor nosso Deus que se encontra no livro de Atos, capítulo 9, versículo 16, que diz: Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O Senhor Deus está aqui falando sobre Paulo e como ele é um instrumento escolhido pelo Senhor Deus para levar a mensagem do Evangelho aos gentios de todas as nações. Paulo é entre nós o maior missionário de toda a história e, depois de Jesus Cristo, o maior personagem do Novo Testamento. Mas muitos têm uma visão errada do seu ministério quando olham para as viagens missionárias e olham apenas no desejo de também viver as mesmas aventuras, pensando que Paulo estava fazendo um turismo evangélico, o que isso não é verdade. Muito pelo contrário, Paulo, ao ser levado pelo Espírito Santo a todas essas regiões para anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele sabe de uma coisa, que em todos os lugares o que lhe espera é sofrimento da parte dos homens, mas quanto da parte do Senhor Deus, o consolo pelo Espírito Santo e o fortalecimento da sua vida no cumprimento da sua jornada. Começa a sua jornada sendo orientado pelo próprio Senhor Deus, quando ali em Atos capítulo 9, versículo 6, o Senhor Deus falando com ele, então diz o seguinte: Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. A obediência de Paulo nesse encontro transformador com o Senhor Jesus Cristo leva Paulo, no primeiro instante, já a quedar-se, entregar-se, render-se à vontade do Senhor Jesus Cristo. Paulo agora começa um relacionamento íntimo de comunhão para com o Senhor Jesus Cristo, e isso durante toda a sua vida. Paulo sabe que ele é um instrumento usado por Deus. Vemos em Atos 14, versículo 22, dizendo o seguinte: renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando, é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Amados, só de fato quem está vivendo a consciência de um evangelho que anda na contramão da história, que anda na contramão da vontade humana para fazer a vontade de Deus, sabe que isso gera conflitos, aflições, perseguições, dores, sofrimento e tristeza, porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo jamais pode andar de mãos dadas com o pecado ou até mesmo com a vontade do homem, que está sempre errado diante da vontade do Senhor Deus. Que vivamos uma vida nesse propósito de agradar a Deus, não aos homens. Que vivamos um propósito de fazer a vontade do Senhor Deus, seguindo o exemplo de Paulo em toda e qualquer circunstância, a tempo e a fora de tempo. Lemos também em Atos 20, versículo 23, que diz: Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Observe que Paulo não está servindo ao Senhor Jesus Cristo numa perspectiva de um mar de rosas, como muitos hoje têm olhado para o Evangelho como um meio de obter fama, sucesso, conforto, dinheiro, para gastar com os seus prazeres, para que venham fazer suas próprias vontades. O Espírito Santo nos adverte que, se seguirmos a Cristo com fidelidade, conosco vai acontecer a mesma coisa que com Paulo. Muitos sofrimentos, muitas perseguições, muitas dores e muitas lágrimas, porque o Evangelho vai na contramão da história e isso causa muito sofrimento e dor. Há pessoas que querem arrumar todas as coisas e aceitar todos os pecadores dentro da igreja, e como se fosse até proibido falar do pecado.
mas quando nós tratamos o pecado com seriedade, quando nós tratamos o pecado como ele é, como nós tratamos os pecadores como eles são, revoltosos contra o Senhor Deus e tendo prazer na prática do pecado miserável deles. Isso traz muita perseguição e dor, e isso, para nós que servimos a Cristo, então, deve ser visto como uma alegria, porque bem-aventurados sois quando perseguidos pelo meu nome. E aí a gente precisa entender que são as palavras de Cristo cumprindo-se em nossas vidas, né? E entender quando Paulo diz lá em 2 Coríntios 4,17 que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Quando em Filipenses 1,29 diz que a nós não nos é dado apenas o privilégio de sermos salvos por Cristo, mas principalmente de sofrermos por Ele. Então o Evangelho genuíno, o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, ele nos traz um sofrimento por causa da luta contra o pecado. Mas não é um sofrimento que nos traz lástimas ou que nos traz o desejo de desistir. Muito pelo contrário, é um sofrimento que nos alegra o sabermos que estamos cumprindo em nós o que resta dos sofrimentos de Cristo, como Paulo diz, de sabermos que estamos sendo perseguidos por causa do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo ainda, em Atos 21:11, ele sabe, e Lucas registra o seguinte, falando com respeito ao profeta Ágabo. Ele diz: ele chegou com o propósito de falar conosco, e assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrando os seus próprios pés e mãos, profetizou. Assim diz o Espírito Santo: desta maneira os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Paulo não está servindo ao Senhor Jesus Cristo às cegas, não. Paulo não está com uma visão vitoriosa sobre os homens, não. Paulo sabe que ele vai sofrer na mão daqueles que perseguem a cruz de Cristo. Paulo sabe que ele vai sofrer na mão daqueles que não amam a Deus, daqueles que não amam o Evangelho, daqueles que não são transformados em Cristo. Paulo sabe, pelo Espírito Santo, que tudo aquilo que vem sobre ele é por causa do nome de Jesus que está sobre ele, porque ele é um instrumento escolhido. Paulo tem plena consciência de tudo quanto pode acontecer a ele. De maneira que Paulo declara em Atos 21:13 o seguinte: então Paulo declarou: por que fazeis isso? Não choreis, pois assim fazendo partis meu coração. Eis que estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu fico com os olhos tomados de lágrimas, de ver o amor, de ver o desejo de realizar a vontade de Cristo, a disposição do coração desse homem que desde o primeiro dia que foi alcançado e transformado por Jesus Cristo só tinha um único desejo: fazer a vontade do seu Senhor. E muito mais do que isso, ele está pronto para dar a própria vida, porque ele mesmo declarou que o morrer é lucro e o viver é Cristo, e ele, vivendo em Cristo, enfrenta todos os dias a morte, porque sabe, no dia que ela vier, será um encontro glorioso com o Senhor Jesus Cristo. Que cada um de nós viva nessa perspectiva de saber que, enquanto nesta vida estamos vivendo uma luta contra o pecado e contra aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, que o nosso coração tenha essa disposição de sofrer por Cristo e pelo Evangelho, assim como Paulo sofreu. E veja o quanto Paulo sofreu. Quando a gente lê em 2 Coríntios 11, de 23 a 27, Paulo diz: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites,
sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes futigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágios 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Alguém pode se comparar a esse servo extraordinário? Alguém pode pensar em viver longe desse Jesus? Alguém pode pensar em negar a sua própria cruz para viver os prazeres desse mundo? Meus irmãos, que sejamos como Paulo no desejo de servir a Cristo, sem nos preocuparmos com aquilo que nos espera adiante, tendo a plena certeza de uma coisa, que esses sofrimentos vão autenticando o nosso ministério, porque os sofrimentos que passamos é por causa do Evangelho que pregamos, é por causa do Evangelho que nós temos vivido, é por causa do Evangelho que temos testemunhado a todas as pessoas. E falando nisso, Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 3, dizendo: a fim de que ninguém fraqueje diante dessas aflições, porquanto estás bem informado de que fomos destinados para isso. Lembra? O Senhor Deus falou isso lá para Ananias: eu escolho Paulo para sofrer pelo meu nome. Paulo agora tem plena consciência de que ele está servindo ao Senhor e que para isso mesmo ele foi destinado, para anunciar o Evangelho, para lutar o bom combate, para permanecer na fé, independente daquilo que aconteça com ele. Que sejamos servos do Senhor, cheios do Espírito Santo, como Paulo, que teve prazer em servir a Cristo, que passou muitos momentos difíceis, mas que em nenhum momento ele desistiu da carreira. Que corramos a carreira que nos está proposta, que cada um de nós viva na perspectiva da volta eminente do Senhor Jesus Cristo, a quem nós prestaremos conta da vida que estamos vivendo. Que vivamos para o Senhor Jesus, que preguemos o Evangelho da salvação, que anunciemos a ressurreição em Cristo Jesus em tempos de morte, que o nosso Senhor reine sobre nós. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus coloque o rosto sobre ti, te dê a paz, e que o Deus Espírito Santo te encha a cada dia, para que você receba o poder e a ousadia de testemunhar de Jesus Cristo em toda e qualquer circunstância. Que o Senhor Deus te abençoe e te dê uma boa semana.